em favor do plano dele, né? Do reino, assim, né? Tem uma palavra acho que é Filipenses, que fala assim, para completar a alegria do Senhor, que todos pensem concordemente. E que luta isso, né? Num casamento. Já acontece isso, né? Chegar um cheio de ideia, o outro cheio de ideias diferentes e sai faísca, né? Imagina isso a nível de igreja, de grupo, de muitas pessoas, né? Cada um pensa de um jeito. Esses tempos eu pensava assim que também cada um desenha um Cristo de um jeito, né? Tem gente que pinta um Cristo como um caixa eletrônico, o exemplo que tu trouxe há pouco, né? Eu vou para a igreja porque eu preciso de dinheiro. Outros, o Cristo é um cupido, eu vou para a igreja porque eu preciso um marido, uma esposa. Para outros, o Cristo é um caudilho que está pronto para castigar quando eu erro, né? Enfim, cada um pinta um Cristo de um jeito, né? E que luta é essa, né, do Espírito de forjar em nós um mesmo pensamento, né? E como é importante isso da gente viver e ter essas dinâmicas em grupo, né? Que nem a Paty falou há pouco, o grupo familiar. Eu há pouco lembrava assim Jesus com os 12 discípulos. Ele precisou fazer um processo de renovação de mente em cada um daqueles homens, que eram totalmente diferentes um do outro, mas Deus, através de Cristo, assim, né, Jesus ia expondo a palavra para eles, conselhos, o jeito de viver, para que eles entendessem a visão e pudessem olhar para um mesmo lugar, né? Mas eu vejo assim como é difícil eu abrir mão do que eu acho e penso, porque na dúvida eu tô sempre certo. Então, para eu abrir mão, né, da minha certeza para fazer parte da certeza de Cristo. Então, se todo mundo abrir mão da sua certeza, aí a gente tá junto. Mas que luta, né, Paty, nessa caminhada, assim, acho que tu viu bastante disso, assim, né, de pensamentos diferentes na congregação. Eu vejo assim que é um desafio, assim, né? E, e Deus sempre coloca todos com um temperamento diferente, né? Então, realmente, assim, para nos ensinar a ser mansos e humildes, né? Em toda situação. Então, eu vejo que em muitos momentos, assim, que que eu vivi, assim, né? Se eu não decidisse nada a saber naquele momento, né? A não ser aquilo que Cristo, com certeza iam gerar muitas contendas e divisões, né? Então, eu vejo que realmente a gente precisa abrir mão, né, da nossa vontade humana, né? Para estar em comunhão com o nosso próximo, né? E Deus permite também muitas provocações, né? Só para ver as nossas reações, né? Então eu vejo assim que isso também, assim, eu clamo nessas horas, né? Porque eu vejo a minha carne querendo se defender, se justificar, né? Se manifestar. E aí nessa hora você só precisa clamar para que Deus subjugue essa natureza, né? E que a gente libere vida, né, para todos, né? E ter paciência uns com os outros, né? Porque nós também, eu me lembro assim no início, assim, né? Eu fui muito chata, né? E eu lembro assim que o meu marido teve que ter muita paciência comigo, né? E, e hoje Deus assim me coloca em situações também muito parecidas, né? Onde Ele deseja que eu tenha paciência, né? Com as pessoas que Ele tem colocado na minha vida, né? Então eu vejo que isso é uma benção, assim, porque vai fazendo o velho homem realmente o ego, né? Ser morrer, né? E deixar Cristo, então, no domínio da mente, vontade e emoções, né? Então, isso é diariamente, né? Eu vejo no trabalho, né? Que nem eu trabalho no secular também, então, muitas provas, muitas circunstâncias, né? Diariamente, assim, onde eu preciso decidir por Cristo ali, né? E, e amar todos que estão à minha volta, né? Como Jesus nos ensina, né? Então, são desafios, né? Tem que decidir perder muitas vezes, né?
A gente que trabalha com confecção também ali, muitas vezes a gente tem que decidir perder, né? E então a gente vê assim que é todo um trabalhar assim que Deus faz nas nossas vidas, né? Para estar em comunhão uns com os outros, né? Então assim eu digo, irmãos, assim, a obra de Deus é perfeita, né? Ele sabe assim cada tijolinho no seu lugar, né? Mas vai sendo edificada essa obra, né? E na família, né? Na cidade em si, que nem a gente mora numa cidade pequena, né? Onde todo mundo praticamente se conhece, assim, então um trabalhar bem, né, intenso, assim. Então a gente vê assim que Deus sabe como podar cada um, né? Sabe como moldar para nos libertar de todos os conceitos que a gente tem, né, dentro de nós que não são de Cristo, né? Então realmente a gente precisa, assim, renovar a nossa mente e pensar como Cristo pensa para estar protegido, né? Porque é a palavra de Deus que nos protege, né, de todos os enganos mentais, assim, né? Que diariamente as trevas vêm persuadir, né? Sim. Olha só, esses dias eu falava com uma pessoa também, nas atitudes, assim, da gente trazer sempre uma pergunta. O que Cristo ganha com isso? Aquilo ali foi uma pergunta, assim, que dava um norte, né? Um norte, assim, em relação à unanimidade também, em relação a buscar o reino em primeiro lugar. Então, das decisões, assim, do dia a dia, o que Cristo ganha com isso? E isso bota freio em muita decisão, assim, né? É, é um dos parâmetros, né, pra gente buscar um entendimento, assim, de o que o Senhor faria, né? Como Deus quer que seja isso? Da gente estar orando, da gente estar invocando, é uma maneira de invocar o nome do Senhor também, né? O que Deus ganha com isso? O que o Senhor ganha com isso? Né? E isso pode ser peso no nosso passo, né? Para que a gente esteja andando de forma unânime, principalmente com o nosso cabeça, né? E quanto mais pessoas, né, estiverem pensando da mesma forma, aí sim a gente vai ver transformação. Aí na tua casa, imagina se tu e teu marido, né, tu e tua esposa que estão aí assistindo, tu e teus filhos, tu e teus pais, se vocês pensarem igual, não seria maravilhoso? Porque as brigas só acontecem porque cada um corre atrás dos seus interesses. Por isso que dá os quebra-pau, né? Agora, seria uma solução maravilhosa se pensassem da mesma forma. Então, esse livro e essa live de hoje, ela traz essa esperança também. Quanto mais as famílias, né? As empresas, que nem tu falou ali, né? Todos os ambientes onde tem mais que uma pessoa, se todos estiverem buscando a palavra, não tem como, né? Isso vai acontecer, não sei o tempo, mas vai acontecer que cada vez mais essas pessoas vão concordar umas com as outras. E a Jéssica, tá aí, Jéssica? Sim, eu ia mesmo habilitei o telefone para te chamar. Trazer um compartilhar aqui da Nara Machado, que nos acompanha ali no Facebook. Ela trouxe um comentário assim, meu, entre aspas, né? Meu pensar mudou depois deste livro. Cada membro em seu lugar, um ao outro edificar, né? Ela comentou que é uma bênção mesmo, né? A gente entender que cada um tem uma função, né? E que o Senhor usa o corpo todo para trabalhar para Ele, né? E inclusive essas diferenças, né? De temperamento, né? Um com o outro, isso vai ajustando o corpo, né? Vai fazendo a gente ficar compassivo, benigno, tolerante, a gente vai aprendendo que aquilo é um mover do Senhor para nos fazer mansos e humildes de coração, né? Então é como a Paty disse, a obra do Senhor é perfeita, né? Então ele vai trabalhar.
Maravilha, queria agradecer. Tem bastante comentário aqui, pessoal ligado, né? Maravilha. E outra parte da capa mostra um corpo ali. E se for pensar cada um dos nossos órgãos também, cada um tem uma função, tá num canto, no outro canto, de um jeito, mas todos eles estão num objetivo, que é nos manter vivos. Cada um com a sua função, mas o objetivo principal de cada pedacinho do nosso corpo é nos manter vivos, né? E, Paty, a gente está chegando já no final aqui do nosso bate-papo e não cortando nem botando tempo, mas tu pode fazer então agora tuas considerações finais, um fechamento, enfim. Bom, assim, eu quero agradecer, né, a Deus, assim, pela oportunidade, né, de a gente poder compartilhar. E eu vejo que a gente precisa realmente ver a importância que é a submissão a Cristo, né? Porque todos os membros que nem tu comentou agora, né, que há muitos órgãos, né, há muitos membros, né? Todos estão trabalhando juntos, assim, simultaneamente, né? Mas há um comando só, né? Que é o cabeça, né? Ele comanda todas as coisas, né? No momento que o cabeça parar, aí tudo para também, né? E eu vejo que a gente precisa ter essa realidade também, que só Cristo manda, né? E que todos nós somos servos, né? E dependemos dele, né? E buscar nele todas as soluções, porque já está tudo pronto, né? Ele já tem, tá tudo determinado e pronto por ele, né? A obra que ele começou, ele vai terminar, né? E a gente só precisa realmente cooperar, ser sensível ao espírito, né, para fazer aquilo que ele deseja, né? Não querer inventar nada, porque a nossa alma gosta de inventar muita coisa, né? Oh, se gosta. E aí a gente vê que até foi falado, né, que ela é sedenta de glórias, né? Elogios. Então ela quer fazer, né? Graças a Deus que Deus sabe como podar, né? Para não sair fora do padrão dele, né? Então a gente tem que se alegrar, assim, irmãos, sempre, né? Nas tribulações também, nas correções também, porque tudo isso é necessário para ter esse ajustamento, esse ajuste e ficar tudo na visão divina, né? A gente precisa realmente nos alegrar, assim. Estamos passando por uma necessidade, ou sendo corrigido, glorifica o Senhor porque Ele está completando a obra, né? Então eu vejo que é isso que Deus quer nos convencer a cada dia. Mas era isso, irmãos. Deus abençoe a todos. Então tá, Paty. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade aí, pela participação. Foi uma bênção, né? Deixa um abraço aí pra Martina, pro Kiko, pra turma. Pode deixar. Então tá, tchau, tchau. Tá, tchau.